Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso estudo, a nossa oração da noite de hoje. Hoje, domingo, 19 de abril, estamos todos conectados nessa energia de amor, de harmonia, de gratidão, de alegria. Gratidão por mais um dia de vida, gratidão por uma semana que encerramos, gratidão pela experiência que estamos vivenciando neste momento, gratidão pelos aprendizados, pelas mudanças, pelas novas pessoas que entram nas nossas vidas, pelas pessoas que há tanto conhecemos e que redescobrimos outro lado delas. Então, muita coisa para agradecer, muita coisa para poder compartilhar, né? E muita coisa para fazer em prol de um mundo melhor, né? Olhando os livros para a gente estudar, hoje eu vou trazer um livro do Divaldo Pereira Franco, psicografia dele, e pelo espírito Amélia Rodrigues. O livro se chama Há Flores no Caminho. Eu vou ler a introdução desse livro, porque eu achei a introdução fantástica para a gente refletir. Há flores no caminho. O homem conturbado dos nossos dias, embora desfrute de comodidades, padece de hipertrofia dos sentimentos, sonhando com o cosmo e ensanguentando o solo por onde passa. As nações que se fazem solidárias umas com as outras, quando vitimadas por cataclismos sísmicos e tragédias inesperadas, não trepidam em fomentar guerras lastimáveis de destruição irracional, em que dizimam povos, arruinam cidades e economias, derruindo-se também. A prepotência arma a audácia, e o pavor campeia no mundo moderno. Procurando evadir-se da triste realidade terrena, em que a civilização malogrou desde quando a ética moral sucumbiu, soterrada sob as próprias ruínas que foram produzidas pelo descalabro da cultura e a volúpia dos prazeres dos sentidos exacerbados, a criatura tenta encontrar sinais de destruição nos astros que se alinham, sem dar-se conta de ser ela própria a autora de inomináveis calamidades que varrem o planeta em todas as direções. Os gabinetes de pesquisas extraordinárias multiplicam-se e os engenhos técnicos enxameiam nas fábricas, enquanto robôs admiravelmente equipados são colocados à disposição da indústria, substituindo os homens, que vagueiam nas vielas escuras do desemprego, a um passo da rampa da alienação. A supervalorização da inteligência tem produzido o esfriamento da solidariedade, enquanto as ruas do mundo se abarrotam de jovens desvairados que se reúnem à espreita de pão, de paz e de amor. 2000 anos de cristianismo e uma tão parca messe de luz. 20 séculos de sementes abençoadas e insignificante fraternidade. Contrastando com os pântanos que a tecnologia transformou em searas ricas e os desertos que se tornaram pomares, multiplicam-se os jardins que se jazem áridos e os trigais que são vencidos pelo sarçal. As estradas da esperança jazem ao abandono e as rotas da solidariedade muitas vezes permanecem esquecidas. A boa nova de Jesus, neste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante em que se vive. O homem sem Deus
faz-se um Deus de ameaça à vida. Não obstante as aflições e apreensões existentes na consciência humana, quase generalizada, a mensagem do Cristo permanece viva. Os obreiros de seu evangelho levantam-se para proclamar a hora chegada, o amanhã melhor. Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. Há flores no caminho. Há flores no caminho aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. O convite é o mesmo que ontem Jesus nos fez, e agora nos chega sob ótica nova, profunda, compatível com a época em que nos encontramos. Decisivo, é penetrante, atual, é libertador. Não dá margem a equívocos, nem faculta evasões. Responsabiliza e dignifica uma abrangência de amor capaz de sensibilizar o caráter mais refratário e o sentimento mais empedernido. Hoje é o dia. Agora, o momento de decidir, de optar, Cristo ou César. Amélia Rodrigues, 10 de junho de 1982. O título da lição é Há Flores no Caminho. Pois bem, nos leva a uma visão descrita aqui no início, que a gente vai ficando agoniado, né? No início. Porque fala de como o planeta, né? Isso há décadas, o planeta já se encontrava num momento de crise, onde a inteligência se encontrava muito afastada da moral. 4 décadas depois, ainda esse processo continua. Fala muito da desvalorização do homem pela máquina, fala dos egoísmos, das pessoas necessitando estar mais conectados com os ensinamentos do Cristo. A lição parece que foi feita hoje, para os dias de hoje, e ela foi feita há quase 40 anos. Então, nós precisamos de refletir quantas e quantas lições vêm para a gente, quantos e quantos livros a gente lê, quantas vezes nós ouvimos dizer da importância de Jesus nas nossas vidas, e quão poucas vezes nós efetivamos a real mudança, quão poucas vezes nós realmente vamos seguir Jesus. Quantas vezes nós já nos colocamos no lugar do filho pródigo, que sai da casa do pai, vai por muitos campos, vive a sua vida lá, erra bastante, entra em contato com o vazio profundo e volta arrependido para a casa do pai. Mas ele volta desejando trabalhar como empregado do pai, porque ele reconhece os erros que ele fez. E aí o que acontece? Ele volta. E quando ele volta, ele recebe aquele abraço maravilhoso de um pai que está ali esperando o seu retorno, de um pai feliz por aquele filho que volta e que reconhece que aquele lugar é o seu lugar. E o filho, na realidade, ele muda. Não foi no momento que ele saiu de casa para crescer, para buscar a sua vida, para poder reconhecer os seus valores. Não. Ele cresce, começa o crescimento dele quando ele percebe que ele pisou na bola e ele se arrepende. Ele sofre. Então, aquele momento, o aprendizado através da dor faz com que ele comece a amadurecer. E ele sabiamente decide voltar para a casa do pai. O que esse filho não contava? Ele não contava com um pai amoroso, generoso, bom,
que além de perdoar a sua escolha, a sua partida, o recebe de braços abertos, perdoando. Amor incondicional. Eu não escolho amar quem é perfeito. Eu não escolho amar quem me dá o que eu preciso ou o que eu quero. Eu não escolho amar quando eu tenho uma troca em volta. Não. Amor incondicional é o mais próximo do amor perfeito de Deus sobre nós. Ele tem nos dado avisos, ele tem mandado algumas provas para todos nós para que a gente decida mudar. Qual é o convite? Que nós nos arrependamos daquilo que a gente estava enganado, dos nossos erros, das nossas escolhas, que nos levaram a nada, além de um vazio profundo, de uma tristeza. O momento que nós estamos vivenciando hoje pode ser, se nós tivermos a sabedoria, o início do caminho de volta para o Pai. Então, a gente deixa de falar de isolamento para a gente falar em aconchego. A gente deixa de falar muito tempo para transformar esse tempo em um tempo de reflexão. É necessário que a gente desacelere para refletir. Quais as diferenças que eu estou colocando na minha vida? Como que eu estou encarando esse momento que eu estou vivendo? Porque se a gente vivencia algo tão grande, tão intenso, como essa pandemia, que mexeu com a nossa rotina, com os nossos sentimentos, acordou muito dos nossos medos, das nossas inseguranças, fez com que a gente usasse o cadeado e abrisse a malinha onde está guardado a nossa fé, a nossa esperança. Remexemos tudo por dentro e ainda estamos remexendo. Então, é uma oportunidade maravilhosa do retorno ao Pai. O que é retornar ao Pai? Não é sair correndo em busca de, mais uma vez, esse Pai fazer tudo por nós. Não. É o retorno de cabeça baixa, reconhecendo onde nós estamos frequentemente errando. Quais as lições que estão acontecendo, que estão vindo para que eu possa aprender? Às vezes acontece a gente fazer o evangelho no lar, ou às vezes para fazer aquela leitura antes das reuniões, e várias vezes cai numa mesma lição, né? Já aconteceu isso com vocês? Pois bem, então o que acontece? A gente às vezes não percebe que a lição está vindo repetida, não é ao acaso, não é o livro que está marcado, é uma lição que nós precisamos para agora. E o Pai, na sua infinita bondade, nos coloca, abre o livro para a gente e fala, olhe direitinho, né? E nós precisamos de ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então, esse livro, com esse título, Há Flores no Caminho, né? Fala do momento que a Terra está vivenciando, mas, ao mesmo tempo, traz o remédio para que as flores continuem a brotar nos caminhos. Quais são esses remédios? Eu preciso de enxergar que existe um caminho. Eu preciso de prestar atenção nas coisas boas. Eu preciso ter consciência das coisas ruins, mas enxergar o belo. Eu tenho que ter consciência, olha, hoje a meteorologia falou que vai chover, então eu vou colocar o meu guarda-chuva no carro, né? Ok, isso é ter consciência. Agora, o caminho da minha casa para o trabalho, eu posso olhar para os ipês coloridos, olhar o céu azul, ou na volta olhar o pôr do sol. Então, isso é ter olhos para ver, mesmo sendo conscientes de todos os problemas, de todas as feiuras que existem no mundo. Problemas e feiuras criados por quem? Por nós, que estamos aqui encarnados, né?
Então, é esse momento que precisa. Gente, do jeito que está, não estava dando. Não estava dando. Nós estávamos numa ânsia de correr atrás de não sei quem, não sei quando, sem objetivo, parecendo uma manada, que faz um barulho e sai todo mundo correndo e você nem sabe como que é isso, né? Eu vou contar para vocês uma experiência engraçada. Todo mundo sabe que eu gosto e sou fã do Roberto Carlos. Fui no show do Roberto Carlos. E aí, quando ele vai cantar aquela música Jesus Cristo, a gente já sabe que logo, logo ele vai começar a jogar as rosas. E eu e mais duas amigas fomos, e quando ele começou a cantar, a gente já correu para a porta do gagarejo, né, lá perto do palco. E aí a gente levantou os braços, né? Porque você levanta os braços para tentar pegar a flor. De repente, tinha 1 milhão de pessoas. E eu já não sabia mais, porque todo mundo corria para a direita e eu de braço aberto ia na onda do povo. E corria para a esquerda e corria para a direita, e eu na onda do povo. Não era minha vontade, mas eu entrei naquela onda e eu tinha que correr, senão eu era pisoteada. Uma cena engraçada. Então, às vezes a gente entra nessas manadas e a gente não percebe que os outros estão nos levando para lá e para cá sem a nossa vontade. Nós não podemos fazer isso, senão a gente não observa as flores do caminho, a gente não observa o pôr do sol, a gente não observa a beleza do crescimento dos nossos filhos. O quão maravilhoso é a gente chegar em casa e o filho está falando a primeira palavrinha, dando o primeiro passinho. Se eu estiver nessa turbulência das pessoas que me jogam para lá e para cá, o objetivo pode ser semelhante? Pode. Mas acontece que não é porque os objetivos são semelhantes que eu tenho que fazer da mesma forma. Por exemplo, o nosso objetivo pode ser assim: a gente quer com que o nosso filho aprenda a comer com talher. Ok. O objetivo do meu vizinho pode ser esse, mas eu posso ensinar de uma forma, ele pode ir dando palmada no menino. Vocês entendem? Então, a forma de cada um chegar ao seu objetivo é escolha. É essa escolha que nos fala a lição e que termina com a seguinte frase: hoje é o dia agora, o momento de decidir, de optar Cristo ou César. Quem nós queremos para ser o nosso guia, a nossa estrela, a nossa luz? Quem nós vamos seguir? Essa pandemia nos mostra o quê? Que nós nos fortalecemos e nos sentimos fortalecidos ao lado do Cristo. Mas que se nós acharmos que apenas seguindo a César nós encontraremos a solução, nós vamos estar cavando sofrimento. Porque sem a nossa fé em Deus, sem Jesus no nosso coração, nós vamos nos achar perdidos. Infelizmente, perdidos. Com um vazio na alma e com muito medo. Porque a gente não tirar de nós a certeza de que alguém bondoso e amoroso está velando por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, por toda a humanidade, e que tudo tem um propósito, se a gente deixar de acreditar nisso, o medo pode assolar a nossa alma, a raiva, a depressão, a angústia, a tristeza. Então, nós precisamos de seguir Jesus, escolher o Cristo como farol guia, não é mesmo? E o que Jesus pediu? Testaram ele, depois dele falar as lições maravilhosas, um fariseu chegou até ele e perguntou, ok, você tem ensinado muitas coisas, resuma tudo em um mandamento. Coitado, não sabia com quem estava falando, né? Falando com o governador do planeta,
O que Jesus respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Então ele falou amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós. O resumo de toda a fala, todos os ensinamentos de Jesus é o quê? Amor. Não é mesmo? Hoje eu queria trazer um pouquinho de alegria para vocês, para a gente terminar essa semana mais alegre. Então, por isso eu coloquei uma blusa azul, porque hoje é aniversário do rei. E por isso eu contei a história minha com o rei. E tem uma música dele que eu gosto muito. E uma vez, quando eu era jovenzinha, lá pelos 13 anos, por aí, estudando lá na minha 7ª série, eu fui num grupo de igreja, né, de jovens católicos, e aí o dirigente que estava lá com a gente falou assim, eu vou cantar uma música e vocês vão olhar aqui. E ele colocou a imagem de Jesus, aquele Jesus lindo, iluminado, e depois da gente passar 2 dias ali, naquele retiro, ele falou, nós vamos agradecer. E a pergunta dele foi o seguinte, depois de conhecer tanta coisa de Jesus, vocês estão gostando dele? Todo mundo, estamos, né? Aí ele falou, então nós vamos cantar para Jesus. Será que nós, no final dessa semana, aprendendo muito mais sobre ele, pelo menos uma vezinha ao dia a gente vem aqui estudar sobre Jesus? Será que agradecendo pela vida, por esses ensinamentos, pela força que nós temos recebido dele, pelas bênçãos, será que nós aqui nessa corrente de oração conseguimos cantar? Vocês conhecem a música. Então que hoje todo mundo cante para Jesus. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Cantemos com alegria para Jesus, agradeçamos a esse mestre querido e façamos a nossa prece com alegria e gratidão no nosso coração. Jesus, mestre querido, mais uma vez aqui reunidos sentindo a sua presença, sabendo que o Senhor está conosco, nos amparando, iluminando, nos fortalecendo. Isso faz a total diferença nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por tanto carinho, tanta dedicação, tanto amor, cuidando do nosso mundo terra desde quando foi criado, até os dias de hoje, os dias futuros. Muito obrigada. Obrigada por enviar Ismael, esse espírito luminoso, como anjo da guarda do nosso Brasil, como protetor do nosso país. Gratidão. Gratidão por nos dar uma família. Gratidão por termos pais que aceitaram se unirem para que pudéssemos ser formados mais uma vez o nosso corpo na carne. Gratidão, Jesus, por trazermos, desde que fomos criados, o nosso espírito único, que vai acumulando os ensinamentos de cada vida. Gratidão, Jesus, por em alguma vida passada termos aprendido sobre você e sobre a existência desse sentimento nobre que é o amor. Obrigada, Jesus. Por mais que ainda não saibamos amar incondicionalmente, termos o amor perfeito de Ti, de nosso Pai, de nossa Mãe por nós, estamos no caminho do aprendizado e por isso agradecemos. Porque os nossos momentos de amor são muito importantes. Seja o nosso amor como filho, o nosso amor como um pai, como mãe, como irmãos, como parceiros, como amigos, o nosso amor apaixonado,
independente do tipo de amor. Nós podemos apaixonar por uma causa nobre, nós podemos amar as pessoas que nós assistimos, amar aqueles que nos auxiliam de alguma forma, aqueles que cuidam de nós, que nutrem a nossa alegria, o nosso amor, a nossa felicidade. Obrigada, Jesus, por permitir e por amparar todos estes seres que nos cercam, encarnados e desencarnados, fazendo da nossa vida um momento de aprendizagem especial. Jesus, com muito amor no coração, nós te pedimos que abençoe todos os nossos irmãos que sofrem nesse instante, que sofrem no vazio, que sofrem por não acreditarem em ti, que sofrem por se sentirem sós e abandonados, que sofrem por não verem saída para os seus problemas. Jesus querido, envie os seus mensageiros para que abracem e intuam esses irmãos de algo novo para poder ser vivenciado, para poder chegar uma luz no fim do túnel, mas que o túnel acabe. E que depois do túnel possam ver o céu, o sol, a luz, e que essa força penetre em cada célula de cada irmão sofredor, para que possam recomeçar, ou continuar na mesma estrada, mas fortalecidos pela fé e principalmente pelo seu amor por nós, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por nos darmos a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa. Obrigada por tantas pessoas que já encarnaram neste mundo falando de amor. Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, etc, 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 aqueles nossos amigos anônimos que vivenciam tanto o amor e que são exemplos para nós. Abençoe a todos que falam de amor, Jesus. Abençoe a todos que, apesar das críticas, continuam acreditando que o amor é o que há de mais sublime e importante na nossa vida. Que possamos, nesse instante, nessa corrente de amor, pedir a Jesus, as suas falanges, que possam levar o medicamento necessário para os nossos irmãos doentinhos, para que minimizem as suas dores físicas. Vamos pedir por aqueles que estão em processo de desencarne, que sejam envolvidos com muito amor pelos familiares e espíritos de luz que estão aguardando esse desfecho. Que todos aqueles que já habitam na nova vida possam também ser envolvidos com este amor. E que esse amor, Jesus, que habita em nós, essa gotinha de luz possa se expandir, para nos dar a coragem e equilíbrio para enfrentarmos todas as dificuldades, seja dessa fase, seja de um dia futuro, de vidas daqui para frente. Que o nosso espírito, aprendiz, possa aprender a importância do amor. Cultivemos o amor nos nossos corações e com ele a alegria de viver nas mínimas coisas, sem ter medo e sem ter vergonha de ser feliz. O nosso Pai quer a nossa felicidade. Sejamos felizes. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Com essa prece, encerramos este momento de oração. Pois bem, o domingo terminando, né? E a gente aproveita aquilo que nos traz alegria. Hoje a minha alegria é estar de azul, cantando parabéns para o Rei, que trouxe músicas maravilhosas para aumentar o amor no nosso coração. Dentre elas, Jesus Cristo, o homem, Nossa Senhora, Quando Eu Quero Falar com Deus, e assim por diante. Que nós possamos nos conectar às nossas pequenas alegrias, sejam elas quais forem, se não prejudicarem a nós mesmos e a ninguém,
que sejam muito bem-vindas. Que todos vocês possam ter uma noite tranquila, uma noite de alegrias, uma noite de descanso, e que amanhã iniciemos a nossa semana, uma semana de aprendizado, sim, uma semana de mudança, uma semana de coragem, uma semana da certeza que nenhuma folha cai da árvore sem que o Pai não permita. E Ele não vai permitir que nada de mal aconteça. Ele permite aprendizados, que possamos aprender logo, passar pela prova e seguir a etapa seguinte das nossas vidas. Com muita alegria no coração. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Fiquemos com Deus. E não há nada para comparar, nem para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você.